bem? Estão me ouvindo bem? Estão me escutando? Estão me escutando bem? Estão me vendo bem? Hoje nós vamos conversar, pessoal, com 3 mamães, se tudo der certo, todo mundo entrar, né? Tudo certinho. Sobre o tema: como fica o casamento depois da maternidade, né? Oi, Rê! Seja bem-vinda! Oi, tudo bom? Estão me Tudo ouvindo? bem? Ai, fazia tanto tempo que eu não fazia uma live que eu tava assim com saudade já de estar aqui. Ah, é verdade. Nós também estamos com saudades da live da Thay. Ai, nem me fala! Meu nome é Renata Mello, tenho 40 anos, quarentei na quarentena, 2 filhos, o Fernando de 8 e a Luísa de 5, e sou esposa do Marcelo, né? Já que agora a gente está falando nessa questão mais pessoal, né? Então, vamos falar um pouquinho de como fica o casamento depois dos filhos. Vou voltar um pouquinho na minha história. A gente casou em 2009, aí façam as contas, as matemáticas, e 3 meses antes a gente ganhou um sobrinho. E despertou o espírito paterno no meu marido. E ele queria ter um bebê logo. Eu Ai, disse meu assim: Deus. não, 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 não. A gente precisa de um tempo pra gente se conhecer, pra um saber como é que o outro funciona. A gente vai morar junto, então imagina vir um bebê logo em seguida. Então a gente escolheu dar esse tempo, né? Então, assim, eu sei que muitos dos que seguem a Thay são tentantes, então relaxa. Aproveita esse tempo para curtir o marido, aproveita esse tempo para conhecer, porque vai ser muito, muito essencial na hora que vocês forem educar o filho de vocês. Vocês precisam olhar no olho e o outro tem que saber que está na hora de parar ou está na hora de continuar, sem falar na frente da criança. E isso precisa de conhecimento, digamos assim, de um do outro. Então aproveite para namorar, aproveite para viajar, para jantar fora, para ir no cinema a hora que quiserem. Enfim, aproveitem vocês dois. Até porque isso relaxa, a gente se descontrai, não fica com aquela pressão de ter o bebê, né, Thay? Eu lembro que a Thay Exatamente. vinha aqui em casa e dizia assim, ó, desestressa, Thay, o bebê vai vir quando tem que vir, desestressa, curte, treina a fazer bebê, só isso, né? E quando ela desestressou, veio o Pedro Henrique, né? Então, Exato. voltando à história. Então, a gente curtiu bastante. Aí eu, na época, eu tava estudando para concurso, passei no concurso, meu marido disse assim, tá, e aí? Eu disse, deixa um tempo para mim, nunca mais vou poder ler tanto livro na minha vida, né? Aí depois de 6 meses, fui na médica e começamos a tentar, né? E veio o Fernando. O que que acontece na nossa vida? Na época que a gente está grávida, muda um pouco essa questão do namoro, tá? Fica de uma certa forma mais gostoso, os bebês adoram, ficam muito felizes, assim, né? Porque eles recebem todo aquele amor que eles foram criados, né? Quando o bebê nasce, eu tive um puerpério muito forte. Eu quis matar meu pai, que veio aqui me ajudar. E aí, assim, eu Hormônio. não queria ver nada na minha frente. Não queria ver nada na minha frente. Era dar mamar e dormir. Era só isso que eu queria. Mas depois aquilo passa, daqui a uns dias você começa a voltar ao normal, o teu corpo volta aos hormônios e você começa também de namorar. Não necessariamente de fazer amor, mas de ficar com teu marido, de tu ver um filme, de fazer um jantar. Só que tem um serzinho que daqui a pouco começa. Maternidade real, vida real, tá, gente? Então, assim, o que eu recomendo pra vocês? Primeiro mito que todo mundo bota na mente de qualquer mãe, que eu acho isso um sacrilégio. Bebês dormem. Essa coisa de que bebê não dorme, de que bebê fica. Claro, tem épocas de sono que eles dormem menos, épocas que eles dormem mais, mas bebê dorme. Os franceses com uns 3 meses já estão dormindo. E os meus com uns 3 meses dormiam a noite inteira, das 10h30 da noite até as 6 horas da manhã. Depois a gente pode fazer uma live sobre isso se o pessoal quiser, tá? Como fazer os bebês dormirem. E aí o que acontece? Ele já, com ele, quando ele, antes dele ter 3 meses, ele ficava no nosso quarto. Aí, claro, muitas vezes ele dormia cedo e nós íamos o quê? Ficar um juntinho um com o outro, ver um filme. Ou então, quando ele ficou maiorzinho, que ele ia pro quarto dele. Daí depois eles vão crescendo. Bebês crescem, gente. Bebês crescem. Então, assim, das tantas, eles adoram ficar na casa da vovó. É por causa do primo, é por causa do não sei o quê. Gente, deixa. Manda pra casa da vovó. Aí vocês vão ter a noite inteira pra vocês. A noite inteira pra vocês. Não tem nenhum marido aqui. Eu vi que tem um menino. Então, assim, ó. Gente, meninos, ou falem pros maridos, mostrem depois. Tenham
paciência. A mulher de vocês vai passar por uma situação bem complicada, com um monte de hormônios, com bebê para amamentar, muitas vezes tu não sabe, às vezes tu está exausta. Então, assim, tenham paciência, a mulher de vocês vai voltar. Uma hora ela vai voltar e vai ser a mulher de vocês de novo. E aí, no meu caso eu tive 2, né? Então, assim, eu engrenei um bebê no outro. Quando o meu filho mais velho começou a deixar de ser bebê, veio a mais nova. Aí com 2 é mais complicado, né? Porque quando um dorme, às vezes o outro resolve, mãe, tô com sede. E eu tinha babá eletrônica, eles nem levantavam. Só que depois as crianças crescem e começam a andar pela casa. Aí Sim. era hora da gente chavear a porta. E bem legal. Filhos, ó, quando vocês encontrarem a porta do papai e da mamãe chaveada, a gente vai estar namorando. E aí depois vocês esperam lá na sala, brinquem e depois a gente atende. Porque assim, as crianças precisam saber que o amor que da onde elas vieram, e isso é muito importante, meninas e meninos. O amor da onde elas vieram continua vivo. Então, assim, se vocês nunca se beijam na frente das crianças, se vocês nunca se abraçam na frente das crianças, e as crianças não sabem que vocês se amam, aquilo que a essência, da onde ela veio, parece que fica perdida. Então, assim, ensinem, mostrem. Depois eles vão crescer. Os meus, por exemplo, estão com uma idade bem boa. A gente manda todo mundo para a cama às 9h30 da noite. Dormir cedo facilita, meninas. Botar as crianças na cama. E aí a gente faz o que os franceses dizem. É a hora dos adultos. É a hora da gente ver o Netflix que a gente quer. Chega de My Little Pony, chega de dragão, né? Porque em casa tá assim. A música do My Little Pony é assim todinhos. Então chega de My Little Pony, é hora da gente... É hora da gente ver o que a gente quer, é hora da gente namorar. E meu marido diz bem assim, agora é a hora de eu namorar com a mamãe. E vocês vão pro quarto. E tá ponto final. Por quê? Porque eles precisam saber que vem dali. Fica mais complicado, às vezes fica mais emocionante, né, o amor. Você tá lá naquela coisa, né? Ai, love pra cá, te amo pra cá, e daqui a pouco tu escuta na babá. Aí para tudo, se veste, vai lá, atende a criança. E, bom, deixa pra de noite, né? Acontece isso, acontece. Mas, assim, resumindo, o resumo da ópera, para ficar aquela coisa assim, o que vai ficar para vocês? Lembrem-se, os filhos vão crescer. Eles vão deixar de ser bebê, vão depender cada vez menos de vocês. Vai chegar uma hora que eles vão levantar, vão fazer o café, vão olhar o DVD, eles não vão nem lembrar que vocês existem. E outra, eles vão voar. Vai chegar uma hora que eles vão passar no vestibular, que eles vão casar, vão construir a família deles. E é para isso que a gente educa. E quando essa hora chegar, quem é que vai estar do teu lado? O teu esposo? A tua esposa. Então, um dia eu li um texto que dizia assim, primeiro o meu marido. Eu achei assim, meu Deus, que mãe horrorosa. Mas não, ela tá certa. Porque os filhos de vocês vão ir embora. É normal isso. Não que eles vão se abandonar, não é isso. Mas eles vão ir embora. É natural. E aí, quem que vai ficar do teu lado? Agora, se tu esperar 18 anos para voltar a namorar com o teu marido, com a tua esposa, o namoro já esfriou. Então, É a síndrome do ninho vazio, né? Depois isso fica... não é bem... Mas não tá vazio, tua companheira tá ali. Quem tu escolheu para viver a vida tá ali. Então, assim, gente, por mais que filhos demandem da gente, vão demandar? Demandam. Por mais que a gente vai ter uma vida de casal um pouco mais atribulada, talvez o jantar nos dias namorados fiquem a 4, a 3, mas eles precisam saber e vocês precisam alimentar esse amor de vocês. Resumindo, aqueçam o amor de vocês. Se não dá para ter uma noite romântica, um beijo no corredor, um carinho, uma massagem, levar um café na cama de vez em quando, levar uma coisinha para o outro comer, passar no mercado e comprar aquele vinho que ele gosta, aquele bombom que ela adora, enfim. Pequenos gestos, não precisa ser algo grande, mas algo que alimente. Conquistar todos os dias e uma hora tudo vai passar e vocês vão ter ainda mais tempo para namorar. Tá. E a gente ainda vai sentir saudade da loucura, né? Ai, vai. Eu disse esses dias, encontramos a babá eletrônica antiga, eu digo, olhei pra ela, assim, com aquele ar nostálgico, e disse assim, tu me ajuda um monte, né, criatura? Mas eu fico tão feliz de não ouvir mais o teu chiado. É verdade. Então, queridas tentantes, não tentantes, futuras mamães de iniciais aí que estão começando, vai
passar, vocês vão ter tempo, mas para isso vocês têm que continuar alimentando a chama do amor de vocês, tá? As crianças precisam saber que mamãe e papai se amam, precisam saber que vieram do amor. Agora vamos pro próximo testemunho. Beijo. Agora vamos para o próximo testemunho. Oi, Ká! Oi! Tá, em primeiro lugar, muito obrigada pelo convite. Fiquei muito feliz de poder compartilhar um pouco da minha experiência. Então, eu me chamo Karina, tenho 24 anos. Eu sou mamãe do Luca. Eu ganhei o Luca com 22. E agora eu tô grávida da Sofia. Quantas semanas? Eu tô com 25 semanas e alguns dias. 25 mais 4 dias. Que amor. E agora eu vou ser mãe de 2, né? Um casalzinho. E nenhum dos dois foi planejado, mas, né, Deus enviou. E eu me casei muito cedo, né? Me casei com 18 anos. Bem novinha, né? O Eric tinha 21. O Eric é meu marido, meu esposo. Então, a gente começou a nossa vida cedo, né? E também fomos pais cedos, né? Nós dois novinhos ali já encaramos a maternidade e a paternidade. E, assim, a minha experiência é positiva, né? Eu fico muito feliz de poder falar isso, porque era um medo que eu tinha também, né? De como seria a nossa vida pós-bebê. Porque a gente não planejou o Luca. Ele veio, né? A gente estava com 3 anos de casados. E aquele pensamento que tu tem, assim, né? De tu escutar também outras mães, ver outras experiências. E eu ficava pensando, como que vai ser nós, né? Como que vai ser a nossa maternidade, a nossa paternidade. Porque não tem um manual de instrução, né, Thay? É vivendo ali. É verdade. Pra você e cada um vive da sua maneira, né? A experiência, não adianta. Enfim, né? Cada família já tem a sua cultura, já tem a sua rotina. E eu e o Eric, a gente sempre foi muito envolvido com as coisas da igreja. Então, a gente tem, assim, uma vida, uma rotina muito intensa, assim, muito louca, né? Nós dois somos autônomos. Então, assim, a gente não tem aquela rotina de acordar, ir pro trabalho, voltar a tal horário e sempre a mesma coisa. Não, a nossa vida é muito ativa. E, graças a Deus, isso se enquadrou muito bem com a chegada do Luca, né? Eu posso dizer que eu tive uma experiência muito boa, porque a partir do momento que eu me tornei mãe, o Eric também se tornou pai, né? Quando o Luca nasceu, eu acho assim que uma das coisas principais foi ele estar comigo no trabalho de parto, né? Então, ele presenciou cada fase do meu trabalho de parto, ele viu quanto eu sofri, tudo que eu passei, e eu acho que isso fez ele me admirar muito mais. E quando o Luca nasceu, que eu vi o pai que ele tinha se tornado, fez com que eu admirasse ele também. E isso foi muito bom como casal. Né? Isso fez a gente se unir muito mais. Quando o Luca nasceu dia 2 de abril e a gente faz aniversário de casamento dia 12 de abril. Né? Então ele nasceu 10 dias antes. E... Quase um presente, né, de casamento. Foi. Não, e foi muito louco, assim, eu não me esqueço, porque o Luca ficou 6 dias internado na neonatal e ele saiu da neo dia 9 de abril. E dia 12, né, eu tava naquele momento assim, meu Deus, tem uma criança, tava naquele momento, aquele puerpério, né, aquela situação drástica da mulher pós-parida, né, Thay? E foi muito legal, assim, porque ele foi a pedra principal para me manter firme. Eu lembro que na primeira semana, fiquei muito mal, pensando como é que eu vou criar uma criança. A minha mente, assim, mudou muito depois da conversa que a gente teve. E ele assumiu a postura dele como pai sempre, né? Sempre me ajudou, sempre um pai presente. Então, isso fez com que eu admirasse muito mais e acabou gerando muito mais parceria no nosso casamento, né? Então, foi muito bom. Outra coisa, assim, que eu acho que foi muito fundamental o Lucas saiu da NEL, eu voltei a trabalhar no outro dia. Sim, isso foi incrível. Isso foi incrível. Eu voltei muito rápido. Mas foi uma necessidade, né, Ká? Oi? Foi uma necessidade tua, né? Sim, por quê? Porque eu sou autônoma, o Eric é autônomo, eu pago aluguel, nós temos as nossas despesas, e se você não trabalha, você não tem recursos.
E ele assumiu esse papel de ficar com o menino recém-nascido e eu trabalhar. Isso foi muito Mas bom pra até mim como mulher. psicologicamente, né? Foi uma necessidade meio que psicológica também, né? Pelo que tu me comentou, Com assim, que eu certeza. me lembro. Que tu Com certeza. precisava, né? Sim, eu precisava. Porque assim, quando tu te torna mãe, existe uma crise de identidade, né? Sim. Porque antes você era mulher, Encontrar, esposa, e né? agora, né, você é mãe. Então é hormonal, é mental, é psicológico, é um turbilhão de coisas que acontecem, né? E foi muito bom, assim, eu voltar a trabalhar, fazer o que eu gosto, né? Porque meu trabalho, acima de tudo, é algo que eu gosto. Então, ele me ajudou nisso, ficou com o menino, eu tirava leite, ele passou esse período, assim, de cuidar do Luca tão pequenininho, assim, né? Então, foi muito bom. A gente se uniu muito, assim, houve muita parceria no nosso casamento e até hoje é assim. O Luca, assim, gente, a gente nunca deixou de fazer nada por causa do Luca. Eu nunca deixei de ir na igreja, eu nunca deixei de trabalhar, eu nunca deixei de sair, nunca deixei de ir na casa dos amigos. A gente nunca deixou de fazer nada por causa do nosso filho. Ele entrou na nossa rotina de um jeito, assim, não sei explicar, mas, gente, deu certo. Nosso casamento melhorou muito. Todas as áreas. Eu não posso falar que o Luca atrapalhou ou atrapalha a gente de alguma forma. Muito pelo contrário. Nós fomos amadurecidos, né, depois da maternidade, da paternidade. E isso também veio trazer um amadurecimento na nossa vida de relação homem e mulher. Então, assim, eu posso dizer que eu vejo algumas mulheres, né, que se tornam mães e nada mais, né? Acaba deixando o marido de lado, acaba deixando os seus sonhos, a sua vida, enfim, para ser mãe. Mas é como vocês estavam falando ali com a Renata, né? Depois os filhos crescem e quem fica Sim, contigo é teu marido, né? Então, exatamente. Tem que alimentar, né? Esse exatamente. relacionamento. Você precisa saber que o seu marido é tão importante quanto o seu filho, né? Eu acho que esse é o ponto-chave, né? Quando a gente consegue se conectar com o marido ao ponto, né, de ele se tornar o nosso principal aliado ali nas lutas, né, que a gente vai enfrentar, enfim, na maternidade, né? Principalmente nessa questão do puerpério, né, Cá? Que a gente sabe, né, que ali a própria Renata falou também, né, dos hormônios que vem ali e a gente fica quase louco e quer matar todo mundo. Mas esses hormônios têm que sair de algum lugar, né? Tem que extravasar por algum lado, né? E aí extravasa pelo nosso humor, muitas vezes, né? Enfim, é realmente complicado, assim, né? Mas aí Deus dá graça e a gente consegue seguir o caminho e como a gente vem falando, né? Tudo vai passar, só que realmente é complicado mesmo, né? A gente tem que... Esse momento do turbilhão, a gente tem que ter paciência, né? Sim, E às com vezes falta. certeza. Até quando eu descobri que eu tava grávida, eu descobri no inicinho de fevereiro, né? Foi um susto muito grande, porque eu realmente não esperava, assim, não foi um susto daquele, sabe? E mexeu muito comigo, assim. E o Eric também teve que ser esse suporte, assim, na minha vida, né? De não, é um presente de Deus, nós vamos conseguir, nós vamos dar conta, porque eu achava que eu não ia ser capaz de ser mãe de 2 filhos, né? E ele foi, assim, de novo, esse suporte, né? Essa pessoa que me deu um chacoalhão e falou, não, calma, vai dar tudo certo, né? Eu quero te agradecer de coração pela tua disponibilidade, que eu sei que hoje tu trabalhou, né? E daí tá aí na correria, com 25 semanas de gestação, meu Deus do céu, mais o pequeno. Então, assim, só Jesus mesmo para te recompensar, né, minha amiga? Muito obrigada pela participação. Obrigada, tá? Eu que agradeço. Viu? Hoje, nesse final de gravidez, tem que dar tudo certo. Amém. Tá bom? Amém. Agora nós vamos para a terceira participação. Até mais. Beijo. Oi, Andri! Oi, Seja Thay. bem-vinda a essa Tudo bem? live. Obrigada. Sim. Minha flor, vamos aproveitar então esse tempo, né? Para tu te apresentar, né? Tu já viu a dinâmica, né? De se Aham, já. apresentar, a idade, dizer quando tu foi mãe, né? Que idade mais ou menos. Uhum. Falar um pouco do Benjamin, né? Quantos meses ele tá. E falar o que mudou aí, né? Na tua vida conjugal quando o bebê entrou na vida de vocês.
Então, oi meninas, tudo bem? Eu sou a Andriele, eu tenho 24 anos, eu sou a esposa do Henrique e o meu bebezinho eu tive esse ano ainda, o Benjamin. Ele vai fazer 3 meses agora, semana que vem, então ele é bem pequenininho. Eu tô ali na fase do puerpério ainda, bem diferente das outras mamães que já tiveram, né? É bem recente. Então, eu casei, a gente casou em 2017, né? E o Benjamin, ele foi bem planejado. A gente acabou planejando, eu acabei parando de tomar o remédio, os anticoncepcionais no ano passado, ali por janeiro. E eu demorei um pouquinho aí para engravidar, que a notícia que a gente soube que eu estava grávida foi bem no Dia dos Pais ainda. Foi uma surpresa. Num dia Bah, bem que lindo especial. pro Henrique. Sim, foi bem especial. Então, a Lia, falando assim para as outras mamães, porque além do papel da mãe descobrir que ela tá grávida, tá gestante, eu acho que o papel do pai ele é super importante. Porque a Sim. minha gestação, ela foi uma gestação bem complicada, né? Passando por problemas, assim, na família. E eu também, além, tive várias coisas próprias da gestação, né? Tive muito enjoo, eu tive cálculo na vesícula, eu descobri que eu tinha na gestação. Então, eu acho que o papel, assim, pelo menos na minha experiência, o papel de pai, né, do meu esposo, acabou sendo bem antes do bebê nascer mesmo. E daí, depois disso, o Benjamin nasceu. E tem toda a questão da mulher, assim como as outras mamães falaram ali, a questão de toda a questão hormonal também, né? Logo que tu tem o meu, ele não foi parto normal, ele foi cesárea, mas teve toda a questão hormonal, né, que a mãe passa. Então, o pai está presente nesse momento. Para mim, o meu esposo está presente, me ajudando nisso. Foi até uma questão de companheirismo, porque muda a visão que tu vê o teu esposo. Quando tu tá grávida, tu vê ele de forma diferente, né? Ele se envolver mais faz com que tu tenha um vínculo maior com ele, como marido e mulher também, né? E ele foi muito presente nisso, até que, depois que o Benjamin nasceu. Eu acho que é a maioria das mães aí que deve ter passado esses primeiros meses, né? Ali o primeiro mês é muito complicado em questão a demanda, né? Mas, Nossa, adaptação. sim, a demanda de tu te descobrir mãe, né? Porque como sou mãe de primeira viagem, tu te descobrir mãe, te colocar no papel de mãe, de mãe e de esposa, é uma tarefa bem difícil nos primeiros meses. E no meu caso, assim, como foi bem complicado, no primeiro mês, depois do nascimento, eu acabei tendo crises ainda de cálculo na vesícula. Então, para mim foi muito complicado, porque daí era amamentar, ele não dormia, assim, no primeiro mês, ele não dormia muito à noite, e ele dorme no nosso quarto, né, porque ele era muito pequenininho e tudo. Então, essa questão de amamentar, tendo as crises, o papel dele como marido, como esposo e como pai foi essencial. Porque eu posso dizer assim que, no meu caso, antes que até a Renata falou ali, que demorar um tempinho para ter o filho, assim, depois do casamento, para te poder entender o que o teu marido, o que o teu esposo pensa sobre isso, né? Se ele vai ajudar, se não vai ajudar, se ele vai ser um pai presente, ativo, eu acho bem importante. Porque o meu foi super presente em todos os momentos. E isso também teve o trabalho, que daí, como aconteceu a pandemia, o meu esposo acabou trabalhando de casa. Então, Já ajudou já ajudou nesse ponto, bastante. ajudou, Sim. E né? A gente depois, fica. por mais que passe o primeiro período mais conturbado, depois acaba voltando a vida dois normal que tinha. Óbvio que com a preocupação do bebê, vai chorar de noite, vai acordar. Mas sim, depois volta normal, pelo menos o meu tá voltando cedo, né? A dormir, a gente poder estar voltando a ter esse momento de namorar. Então, Sim, as mamães não precisam se preocupar com isso, que como a Renata falou, volta ao normal depois, é bem mais tranquilo. minha flor, quero te agradecer imensamente por ter aceitado esse convite em cima do Obrigada. lado.
porque eu sei que é difícil às vezes a gente... Essa live foi feita assim, tudo muito espaço, a arte saiu ontem de noite, uma hora da Na manhã, correria. mas é que realmente, sabe, eu tinha que ter certeza de que a minha mãe ia vir, que eu ia ter uma rede de apoio legal para poder parar aqui e fazer essa live acontecer, né? Deus abençoe, André. Tá, tchau, tá.